girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos entender um pouquinho sobre os vírus, as suas características gerais e algumas doenças. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço Ciências Biológicas. Então, o que nós iremos hoje? Nós teremos uma pequena introdução sobre os vírus, nós entenderemos sobre as suas características, sua morfologia, a sua organização, a sua ação específica, quais são os mecanismos de infecção, as etapas da sua reprodução e algumas viroses. Então, vamos começar. Então, uma parte do meio científico considera os vírus os únicos seres vivos sem organização celular. Já outros nem os considera seres vivos. Sabemos que os seres, eles são tipicamente qualificados como vivos dependendo de um certo quadro de características gerais que eles têm em comum, como organização celular, consumo de energia, crescimento e duração, capacidade de reprodução e material genético sujeito a modificações. A partir de tudo o que foi mencionado no slide anterior, os vírus eles apresentam a capacidade de reprodução quando parasitando uma célula e a ocorrência de mutações no material genético. Já todas as outras características que foram citadas, os vírus eles não apresentam. Então, para muitos pesquisadores, é muito mais importante conhecer a estrutura, quais são as formas de procedimento e qual que é o papel que os vírus possuem do que com os outros seres vivos, do que discutir realmente se ele é um ser vivo ou não vivo. Então, para evitar polêmica se ele é ser vivo ou não, nós vamos considerar os vírus como seres parasitas obrigatórios que conseguem se reproduzir dentro de uma célula hospedeira. Então, vamos conhecendo um pouquinho sobre as características dos seres vivos. Então, os seres vivos eles possuem uma composição simples, com um capsídeo, que é uma cápsula proteica, o material genético, que pode ser DNA ou RNA, muito raro ter os dois juntos, então sempre ou é um ou é outro. E o núcleo capsídeo, que é uma cápsula mais o material genético, que é a junção dos dois. Então, nós temos aqui o material genético, DNA, RNA, o capsídeo e o núcleo capsídeo, que é tudo junto. E as proteínas de associação. Alguns vírus podem não ser envelopados, mas outros podem possuir um envelope. Esse envelope é uma camada lipoproteica, ou seja, de lipídios e proteínas, que é adquirido da célula hospedeira no momento da saída dele da célula, após a sua reprodução. Então, a morfologia. Os vírus eles podem apresentar os seguintes tipos morfológicos. Eles podem ser os vírus helicoidais, que eles possuem um capsídeo bem rígido, em uma forma de bastão, cuja sua estrutura interior pode ser vista em uma estrutura fina e em forma helicoidal, ou seja, em espiral, em hélice. Nós temos também os vírus icosaédricos, que ele é um poliedro regular com 20 faces triangulares e 12 vértices. Alguns desses vírus eles podem apresentar um formato que se assemelha a pequenos cristais. E a sua forma ela é determinada pelo capsídeo. Nós temos também os vírus complexos, que a sua morfologia ela é complexa, possui um núcleo capsídeo interno, em alguns casos icosaédricos, em outros eles podem ser helicoidais. Ele é revestido por um envoltório membranoso. Vírus que possuem esse envoltório, eles são geralmente esféricos, porém eles podem apresentar outras formas. Por quê? Porque esse envoltório ele não é rígido. Outro tipo de vírus complexo, ele pertence aos vírus que infectam as bactérias, que são os bacteriófagos. Eles apresentam um capsídeo com uma cabeça longa e icosaédrica e que envolve o material genético. E possui associado à sua cabeça uma estrutura de cauda proteica com fibras, que elas são responsáveis por se ligar à bactéria. Então, é esse vírus bem diferentão. Então, nós temos também a
parte de organização, que é uma outra forma de classificar os seres vivos, que é segundo o seu tipo e organização do material genético dentro dele. Então, nós temos o vírus de DNA, que o seu material genético é o DNA, e ele serve de molde para a transcrição e a tradução, formando assim as proteínas necessárias para o processo de replicação viral. E nós temos o vírus de RNA, que o seu material genético ele é o próprio RNA, e isso implica nos vários mecanismos que possuem de síntese proteica tradicional que ocorre dentro da célula. Sobre a sua ação específica. De uma forma geral, um determinado tipo de vírus ele ataca um ou poucos tipos de células. Isso ocorre porque o vírus ele só consegue infectar uma célula que possui em sua membrana substâncias a qual ele possa se ligar. Ou seja, um vírus ele só vai conseguir se conectar àquela célula se tais substâncias daquela célula que pode ser a possível hospedeira se compactue com ele. Então, um exemplo é o vírus da poliomielite. Ele é muito específico. Ele infecta apenas as células nervosas, intestinais e as mucosas da garganta. Um outro exemplo é o vírus da rubéola e da varíola, onde eles conseguem infectar o maior número de tecidos humanos. Já o vírus da gripe, ele é bastante versátil. Ele também pode infectar diversos tipos de células humanas e também de outros animais, como patos, cavalos e porcos. Então, com isso, nós podemos separar os vírus em 3 grupos principais. Os vírus de bactérias ou os bacteriófagos, que nós já ouvimos falar deles, os vírus de plantas e os vírus de animais. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre os vírus de bactérias. Como o próprio nome já diz, eles são os vírus que atacam as bactérias. Então, bacteriófagos ou fagos, eles são tipos de vírus que são dotados de um perfil hexagonal e de pequena cauda, onde eles possuem umas fibras de fixação. Eles parasitam as células no qual eles conseguem inocular o seu ácido nucleico, ou seja, ele não entra na célula, ele apenas fica de fora e o seu ácido nucleico é inoculado naquela célula hospedeira. E eles podem se reproduzir por meio dos ciclos lítico e lisogênico. Através dessas descobertas realizadas com os fagos, eles contribuíram muito para a ampliação dos conhecimentos sobre a estrutura e a função dos ácidos nucleicos e também de vários processos moleculares, como transcrição e a síntese de proteínas. Então, nós temos também os vírus de plantas, que é um grupo de vírus que infectam as plantas e, em sua maioria, são compostos por RNA. A contaminação viral ela pode ocorrer de um hospedeiro intermediário, que é o vetor da doença viral. Ela é denominada transmissão horizontal, na qual uma fonte externa do vírus infecta a planta. Outra forma de disseminação é a difusão mecânica, que é a passagem direta de uma planta contaminada para uma planta sadia, por meio da manipulação equivocada desses vegetais. Ou seja, na transmissão horizontal é quando um animalzinho que está infectado passa por aquela planta e infecta aquela planta. A disseminação pela difusão mecânica é quando você ali mesmo manipula de uma planta que está contaminada e sem querer passa numa planta que está sadia. Ali ocorre a contaminação. E nós temos também outro tipo de contaminação que é a transmissão vertical, na qual aquela planta ela herda já aquela infecção dos seus parentes, dos parentais, dos seus pais, podendo ser pela forma de propagação assexuada, que é a forma de enxerto, e também a reprodução sexuada, que as sementes elas já vêm com o vírus. Quando as plantas elas são infectadas pelos vírus, elas sofrem a diminuição da sua taxa de crescimento. Então, as plantas elas crescem menos do que as sadias. Um exemplo é o da batata. Aqui nós temos uma batata sadia, sem nenhum tipo de infecção viral. E aqui nós já temos uma outra com infecção viral. Elas começam a morrer muito cedo. Então, elas crescem menos. Então, uma classe de patógenos que infectam as plantas além dos vírus é conhecido como viroide. Esses viroides eles são moléculas de RNA circulares que codificam as proteínas. No entanto, elas podem se replicar usando enzimas da célula hospedeira.
E com consequência que essas moléculas elas podem interferir no sistema de regulação do crescimento das plantas, causando anormalidades ou simplesmente a morte daquela planta. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os vírus de animais. Como o próprio nome já diz, o grupo infecta os animais. Humanos, gatos, porcos e entre outros. E eles apresentam em sua maior diversidade de formas, tamanhos e estratégicas genéticas e reprodutivas. Existem vírus de animais de DNA ou RNA. Eles podem ser isocaédricos ou helicoidais. Eles podem ser envelopados ou não. A maior parte desses vírus, ao infectar a célula do animal, ele penetra junto com a sua cápsula e o seu ácido nucleico. E se esses vírus forem envelopados, o seu envoltório ele se incorpora junto à membrana plasmática daquela célula e apenas o nucleosídeo penetra. O que é o nucleosídeo? É o capsídeo mais o material genético. No interior da célula, esse capsídeo ele se rompe e libera o ácido nucleico. Quando o ácido nucleico é o RNA, ele é transcrito em várias moléculas de RNA que comandam essa síntese de proteínas virais, como o exemplo do vírus da varíola, do herpes e do adenovírus. Eles fazem este mesmo sistema. Então, uma classe de moléculas capazes de se tornarem poderosos agentes infecciosos capazes de infectar os animais, além dos vírus, é conhecido como prions. Esses prions, eles são proteínas infecciosas que são responsáveis por causar diversas doenças em várias espécies de animais. Um exemplo é o caso da doença da vaca louca, que ela é degenerativa e atinge o sistema nervoso central. Então, uma característica importante do prion faz com que ele se torne um patógeno transmissível. Então, a proteína ela tem um aspecto diferente das normais, ela é mal dobrada e quando atinge uma célula contendo as proteínas normais, ela consegue converter essas proteínas em prions. Então, tem uma junção de prions e esse complexo ele é capaz de promover a conversão de outras proteínas normais. Essa foi a nossa aula de hoje sobre os vírus, as características gerais deles, e eu te espero na próxima para dar continuidade. Muito obrigada e até já!